Hoje vamos falar sobre hábitos-chave, né? São os comportamentos, os hábitos que, incorporados à nossa rotina, quando realmente ali estruturados, mudam toda a nossa vida. Seja no aspecto mental, no aspecto físico. Por quê? Quando consolidados, eles têm esse poder, né? Esse efeito dominó, transforma tudo em nossa vida. Porque são coisas essenciais e muitas vezes, como humanos, nós esquecemos disso, né, cara? A gente se apega muito às telas, muito ao imediatismo, né, das coisas, né, das recompensas rápidas. Esquecemos de trabalhar essas coisas, esses hábitos fundamentais, né, os hábitos-chave, hábitos pilares, podem transformar tudo. Por isso eu decidi trazer um pouquinho disso hoje. Por quê? Porque foi o que mudou a minha vida. Eu estava sofrendo de depressão, entrando novamente em depressão, como eu já falei no vídeo anterior, e acaba que eu tive que fazer essa mudança quando eu percebi onde eu teria que mudar, mas eu percebi de uma vez, isso foi também de forma gradual. Quando eu percebi isso e comecei a aplicar, aí sim a minha vida ela mudou de verdade, né? Mudou realmente, porque cada coisa que eu fazia, eu percebia como o meu corpo respondia muito mais rápido, né? E eram coisas simples, não era nada complexo. Por isso essa importância de se manter dentro da sua vida uma certa simplicidade das coisas. A partir do momento que você se propõe a fazer algo, mas você mesmo coloca dificuldades naquilo, né? Você acaba não realizando, você acaba procrastinando, você que tem que ser perfeito. Mas não, tudo que começa de uma forma simples, né, de uma forma gradual, tende a crescer de forma exponencial e se torna fácil na prática do dia a dia e, consequentemente, aquilo vai refletir em tudo, né? Então, por isso que hoje eu decidi falar sobre isso, né, os hábitos-chave, que no livro Poder do Hábito, do Charles Duhigg, você vai encontrar, né, que lá ele diz que são comportamentos que ativam mudanças estruturais em sua vida. São peças centrais de um quebra-cabeça e ao encaixá-la, as demais começam a se alinhar naturalmente. Então é importante, né, que mantenha esses hábitos que eles vão causar um impacto duradouro, né? Eles vão mudar de vez a sua vida. Porque eles farão parte de você. E quais são? Eu gosto de falar que talvez seja o que eu primeiro mudei, me ajudou demais, porque você percebe logo nas primeiras semanas a mudança, a questão da alimentação. Quando eu comecei esse processo de emagrecimento, eu comecei primeiramente em 2019. Mas eu fiz meio de uma forma que todo mundo começa e acaba falhando, né? De cortar tudo de uma vez. Você come lá 2 pratos de arroz e feijão no dia, muita carne, muita coisa ali, fritura, e de repente você quer só comer salada, filé de frango. Isso nunca vai funcionar, por quê? Porque você não criou essa base, essa sustentação para suportar só aquilo no seu dia. Então você vai se sentir fraco, você vai se sentir estressado. Então é importante o quê? Tem que ter uma alimentação consciente, uma alimentação que seja limpa, né? Pode ser o arroz, o feijão, em quantidades moderadas, para que você possa saciar a sua fome
passar a entender o que é fome real, o que é fome hedônica, ou uma fome emocional, é importante isso. Mas antes de tudo, antes de saber o que você vai comer, quando falo de alimentação consciente, é que você determine os seus horários de alimentação. É a primeira coisa que você faz. Para que seu corpo entenda, né, que aquele é o horário da refeição, em que você vai comer naquele horário. Então, entre um intervalo e outro, ele sabe que, por exemplo, você almoçou à 1 da tarde, ele sabe que às 4 ou 5 da tarde você vai ter um lanche, vai ter uma fruta. Então, essa forma emocional, aquele desespero, eu não preciso comer, eu preciso comer, você perde isso, né? O seu corpo se condiciona a isso. Né? Que é importante que ter isso, né? Você determinar os seus horários, comer em horários regulares, para que você possa mostrar ao seu corpo e, além de ser você quem manda, ele não precisa se preocupar, né? Com bater aquele desespero, meu Deus, eu preciso comer agora. Não, ele sabe que... E por isso, né, que para você tenha esses horários regulares, é bom que você se planeje, né? Durante a semana, importante, no sábado, no domingo, você não tem tempo de cozinhar durante a semana. Eu, particularmente, não tenho e não gosto também. Por quê? Porque no sábado e no domingo eu me organizo, monto todas as minhas marmitas, fica muito mais fácil. E, principalmente, além de ficar mais fácil, fica difícil de errar, né? Porque quando você tem ali a marmita pronta, você evita, não vou comprar nada, não vou comprar aquele salgado no bar porque eu trouxe minha marmita e vou comer isso. Então, a organização, né? A organização sobre o que você vai comer e o horário que você vai comer são essenciais, tá? Priorizando aí sempre uma alimentação limpa, né? Tenha sempre uma proteína nessas refeições para que você tenha, caso você não treine, preservar a massa muscular, caso você treine, para ajudar no ganho de massa. Essa questão da proporção, de quanto você come, isso é muito individual. Então é importante que você tenha... Eu sempre recomendo, porque eu passo com o nutricionista, né, o Lucas Bertoldo. Nós temos resultados fantásticos com isso, né, porque eu recomendo que você procure um profissional nutricionista, um nutrólogo, para que você possa ter uma alimentação balanceada, projetada para você. E principalmente, que eu digo também, outro dico, quando você vai procurar um nutricionista, cara, ele começar a inventar muita coisa, muita moda, cara, sai disso, cara, porque muito manipulado, sabe? Também outra coisa, porque eu tenho um amigo que ele foi receitado não, né? O cardápio dele, ele tinha que comer 200 gramas de mirtilo como lanche da tarde. Cara, vive no Brasil, meu. Quanto custa uma bandeja de mirtilo? Se você tem todo esse dinheiro, tudo bem, fica a seu critério. Eu não tenho e jamais faria isso, né? Porque existem frutas da época, frutas aí que você pode substituir normalmente. Fica a seu critério. Mas, na verdade, esse exemplo do mirtilo é assim, quando se começa a colocar muita coisa complexa demais, entendeu? Isso acaba dificultando o seu planejamento alimentar e você acaba não conseguindo executar. Né? Você acaba não conseguindo executar por quê? Porque aquilo é tão difícil, cara, é tão difícil que você acaba desistindo, cara. Aquilo não tem fricção, né? Você não consegue realmente aderir àquilo, né? Entrar naquilo por quê? Porque é tão difícil, é tão custoso fazer aquilo, não gostoso, custoso, você acaba desistindo. Então preste atenção no que o profissional te receita, caso você passe com o profissional, como eu disse, eu recomendo. Caso você ainda não tenha condições ou não queira
busque uma alimentação limpa, uma alimentação baseada aí no nosso popular arroz e feijão, né? E com isso você vai aprender, né, a evitar o comer emocional, a fome emocional, a fome hedônica, porque você se educa. E eu, particularmente, cara, eu comia muito mal. Muito mal mesmo, cara. Muita fritura, salgados, os salgadinhos fritos, né? Os salgados de bar, cara. Eu comia muito, velho. Muito mesmo assim. E o que acontecia? Refluxo, dor de estômago, muita azia. E a partir do momento que eu comecei a melhorar a minha alimentação, como é hoje em dia, cara, tudo isso sumiu. Né? E a alimentação é uma chave essencial, né? É um dos hábitos essenciais para que possamos, né, ter aí uma vida melhor. E outros vídeos, inclusive tem postagens no meu blog, no meu site, quem quiser acompanhar fica à vontade, rafaelcrispim.com.br. Eu falo bastante sobre isso também. Outra coisa importantíssima, né? Estou anotando aqui, estou seguindo aqui para não me perder, cara. Sono, cara. O sono, uma outra coisa que também que eu vivia no processo de insônia, quando eu comecei a me alimentar melhor, me ajudou no sono também. E o sono é essencial porque, cara, tudo que você faz, né? Tudo que, por exemplo, a questão do aprendizado, a questão de hormônios, tudo acontece ali durante o sono, cara. A produção de hormônio, processo de consolidação de memória, de aprendizado, acontece tudo ali. Você tem que fazer aquele trabalho realmente, né, de começar a reduzir tela, evitar tela próximo ao horário de dormir. Uma coisa que ajuda muito, cara, né, cara, para que você se adapte a isso, a própria luz do sol, né, cara, o processo circadiano. Por exemplo, se ao meio-dia você vai lá e toma um pouco de sol, isso vai te ajudar à noite, porque o seu corpo entende, né, que você passou por esse ciclo, né, da manhã, à tarde, à noite, e você vai automaticamente desligando, você vai ter um sono mais saudável. Então é importante que você tenha aí pelo menos entre 6 e 8 horas de sono. Para mim é o suficiente, né? Cada pessoa consegue, tem o seu tempo, mas o ideal é que seja pelo menos isso, 6, 8 horas, mas de um sono bom, né? Um sono reparador realmente. Independente de quantas horas vai durar. Mas não vai ficar 12 horas dormindo que você vai acordar muito mal. Geralmente a gente acorda com uma preguiça que não resolve nada, né? Hidratação, cara. Hidratação é essencial também. A hidratação, cara, ela, por mais que não pareça, cara, mas ela ali ela que ajuda ali, né, a limpar nosso organismo, evitar a retenção, né, de líquido. Muitas vezes a gente acha que, não, estou com líquido, estou retendo muito líquido, então não vou me hidratar. É o contrário, cara. Você está retendo líquido porque não está se hidratando. Isso faz com que o organismo retenha aquilo, cara, e vai acontecer que você não vai. Então, essa retenção de líquido, a maioria das vezes é em função de você não se hidratar, você não tomar água. A forma de manter esse hábito é sempre ter ali a sua garrafinha por perto, sempre ter a mão, é essencial, cara. É mais fácil você tendo ali na sua frente, no trabalho. Na academia a gente leva, tá sempre ali, tá perto, mas eu falo assim, buscar uma garrafa que você possa levar facilmente aos lugares, e daí você consegue realmente, efetivamente, olhar aquilo e tomar, se hidratar, certo? Então é importante que
Hidratação fundamental. Uma coisa que eu gosto também, pratico muito, cara, é uma respiração. Você pratica uma respiração, uma meditação diária. Eu pratico muito, né? Eu tento, no mínimo, no meu dia, deixar pelo menos 10 minutos para isso. Quando não é uma meditação, mas pelo menos 10 minutos aí de uma respiração profunda, uma respiração que eu realmente observe o ar entrando nos meus pulmões, observe ele saindo, perceba esse movimento da respiração. Esse momento em que eu busco um ar novo, eu solto, eu estou renovando aquilo. Eu estou trazendo para dentro de mim coisa nova, expelindo aquilo que é velho, né? A diafragmática, você pega lá de baixo, solta aquele ar velho e volta. E com o tempo, você praticando isso, essa respiração consciente, é algo assim que para mim, eu era alguém muito estressado, né? Até em função do meu cargo, você acaba tendo, no cargo que eu ocupo, sou servidor público, sou fiscal ambiental, então você acaba passando por coisas que são realmente estressantes, cara. Mas quando eu passei a praticar isso, né? Praticar uma respiração consciente, com o tempo aprendendo a meditar, porque meditar você aprende. Uhum. Então isso mudou completamente. Mas mudou de verdade quando eu busquei, mudou de verdade quando eu optei por colocar na minha vida isso, quando eu optei por reservar ao menos 10 minutos da minha vida, um momento de introspecção, aquele momento de olhar para dentro de mim e buscar a calma, buscar a tranquilidade, trazer a essência da vida, né? O ar para dentro de mim de forma consciente, entendendo, percebendo o ar saindo, o ar entrando, o ar saindo, porque é um momento de autorrespeito, né, cara? Quando você faz isso nessa, o que chamamos de mindfulness, estar presente ali, cara, você vai perceber que você sai daquele estado de alerta crônico, aquela ansiedade, cara. Hoje mesmo, né, no dia de hoje, eu tive por 2 vezes me fecharam com o carro, né? Eu dentro da velocidade da pista, sempre alguém apressado, me fechou, cara. Eu poderia ter xingado, esperneado, mas eu optei porque, tipo, isso aí é problema dele, não é meu. Como eu sempre, na maioria das vezes, eu decido não fazer nada contra aquilo. Eu não precisava de algo ruim para mim. Então deixei que eles fossem embora, que sigam sua vida, que sejam felizes, que sejam protegidos pelo caminho, porque eu decidi me proteger dessa maldade, cara, né? E, por último, movimento. Seja sempre movimento, independente do que você optar por fazer. Seja dança, seja musculação, seja artes marciais, seja futebol, caminhada. Seja sempre em movimento, cara. Porque você ativa neurotransmissores como dopamina, endorfina. Isso muda seu humor, muda a forma como você encara o dia, você vai estar mais disposto, vai te ajudar no sono, a ter um sono de qualidade, porque seu corpo entende, ele precisa daquele descanso, aí sim aquele descanso merecido, porque você se movimentou,
você não deixou que seu corpo ficasse na inércia, porque tipo da física, né? O corpo em movimento, vai permanecer em movimento, está inerte, vai ficar inerte. Então, busque isso, cara. Nem que, o mínimo que seja por dia. Uma caminhada, um alongamento, que seja mais movimente. O movimento é essencial. Eu tenho certeza que vai mudar a sua vida de forma, aí sim, milagrosa, cara, porque o movimento te permite a liberdade. E imagine você envelhecer, você não conseguir comandar o seu próprio corpo porque você, em algum momento, não quis isso. Você tinha a possibilidade de trabalhar. Entende isso, cara? Essa liberdade que você pode ter a partir disso. Então, esses hábitos são importantíssimos, como eu disse. Alimentação, respiração, meditação, movimento, hidratação. E para que eu não esqueça, sono. Tem um sono saudável, né, cara? Então é importante que... E como você começa isso, né? Hábitos pequenos, grandes resultados. Comece sempre pequeno. Como eu disse, comece planejando seus horários de alimentação. Comece pouco a pouco diminuindo o seu uso de telas, de celular, de tablets, antes de dormir. Deixa sempre a sua garrafinha à mostra, sempre visível. Sua garrafa ali sempre visível para que você possa o tempo todo realmente estar ali, tomar sua água. Busque esse momento para você. Começa com 10 minutinhos de respiração, depois você aumenta para 5, 10. Depende muito do seu tempo. Se você consegue reservar mais tempo para isso, aproveita. Eu faço muito isso, cara. Essa respiração, esse momento com você é essencial. Né? E por fim, movimento. Cara, o movimento, isso estimula a neuroquímica, é uma motivação natural, certo? Então você vai criando aí gatilhos de execução para isso, para cada um desses hábitos. Começa a associar, né, o que a gente chama de empilhamento de hábitos. Por exemplo, eu antes de tomar o meu café, eu vou fazer 5 minutos de respiração. Faz isso no seu tempo, do seu jeito. Começa pequeno e com o tempo você vai ampliando isso. Espero que tenha sido útil, tá bom? Eu convido você, tem muito material já escrito lá em faelcrispim.com.br. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E convido você a conhecer, inclusive tem um artigo em que eu falo mais sobre esse assunto dos hábitos pilares, dos hábitos fundamentais, hábitos estruturais e que são essenciais. E a partir deles é que você cria todos os outros. É a partir do pequeno movimento que você pode se tornar um amante da musculação. É a partir do primeiro jab que pode se tornar um grande lutador, um bom lutador do Muay Thai, do Karatê, independente de uma arte marcial. Então tudo começa pequeno, tudo começa do fundamental. Você cria a sua base para então você alçar voos maiores. Espero você nos próximos vídeos e também nos anteriores. Tchau, tchau.